amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais uma semana, onde estamos produzindo aí o vídeo Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a Palavra de Deus. Queremos agradecer aos muitos irmãos que têm acessado esse vídeo. A cada dia o número de inscritos tem aumentado e nós temos recebido comentários, e graças a Deus muitas pessoas têm sido edificadas e têm acrescentado alguma coisa ao seu conteúdo. Então que Deus possa te abençoar poderosamente, continuar falando ao seu coração de forma extraordinária. Nós estamos estudando um conjunto de lições, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E aí estamos buscando neste livro de Levítico, que é um manual onde Deus estava regendo toda a adoração, regendo o culto dos hebreus enquanto eles estavam atravessando o deserto rumo a Canaã, e posteriormente, como esse culto funcionaria no templo que seria construído. Então, nós não estamos vivendo os tempos do deserto, nem os tempos de Canaã, mas nós podemos extrair desses princípios vividos em Levítico lições muito preciosas para a nossa vida. Muitas vezes o hábito, o costume, o rito, ele não continua, mas o princípio que estava embutido nesse rito, nas leis do Senhor, elas continuam. E é isso que nós estamos buscando, olhar no passado e vermos as lições e os princípios que estão ali contidos e trazermos para o nosso presente e fazermos uma aplicação. A lição de hoje trata de uma tragédia que aconteceu lá no deserto ainda, quando Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, oferecem fogo estranho. Então a lição de hoje, ela trata sobre fogo estranho diante de Deus, que é a lição número 7, para 12 de agosto de 2018. Muito bom, o texto áureo da nossa lição diz: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Levítico capítulo 10, versículo 3. A verdade prática nos diz: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que são 11 versículos que estão em Levítico capítulo 10. Capítulo 10, versículos de 1 a 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo,
vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então, queridos, nossa introdução ela diz assim: a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer. Nesta lição veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam, junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor. E no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Enquanto avançamos nesse estudo, respondamos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza, reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Abrindo aqui um parêntese, meus irmãos, vão desculpando que nós já vamos aí para mais de 10 dias, né, com uma virose que tem tomado aqui Maceió, então muita tosse, gripe, muita coisa, mas nós estamos aqui, tirando força da fraqueza, para poder atender a esse público especial, esse público maravilhoso. Então, meus queridos, eu quero de forma muito sucinta, mais uma vez, apresentar aqui 10 pontos que nós destacamos. O nome desse vídeo é Escola Bíblica Complementar. Então, a nossa ideia, a priori, é que nós destaquemos títulos, né, ou assuntos que estejam em correspondência com o título da nossa lição e que sejam complementares. Eles não devem estar necessariamente contidos na lição. Muitos dos nossos pontos aqui são uma adaptação do que já está na lição. E outros nós extraímos baseados no contexto maior da nossa lição. Então nós enumeramos aqui 10 pontos, né? A nossa lição, ela trabalha uma introdução, depois ela trabalha no primeiro ponto os privilégios de Nadab e Abiú, porque eles eram não somente levitas, mas também eram descendentes de Arão. Então, dessa descendência de Arão é que brotariam os sumos sacerdotes, né? Então, eles são de ascendência levítica e de ascendência arônica, né? Então, duplamente privilegiados, duplamente chamados. E participantes da glória de Deus. Ora, eles como família de Arão, né, já ali seriam sucessores imediatos de Arão no sumo sacerdócio. Então eles ali presenciaram muita coisa, muita manifestação de Deus, coisas que Deus só falava aos sumos sacerdotes e aos sacerdotes, e eles estiveram presentes ali. Um grande privilégio. No segundo ponto nós vamos ver fogo estranho no altar. Eles ignoraram a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, tiveram uma impaciência profana. E em terceiro, apresentaram fogo estranho ao Senhor. Isso está no segundo tópico da nossa lição. O terceiro tópico fala do luto no santo ministério. Então temos aí a morte de Nadab e Abiú, a remoção dos cadáveres, né? Não era todo mundo que podia entrar no lugar para poder removê-los, né? Tinha também que estar debaixo dessa cobertura de santidade. E o luto é proibido, no caso para o sumo sacerdote principalmente, né? Então, meus queridos, e termina com uma conclusão. Dentro de tudo que está tratado na lição, nós extraímos aqui algumas lições. Então, em primeiro lugar, fogo estranho é o procedimento em desconformidade com a palavra de Deus. Então, o que Nadab e Abiú fizeram, não é? A Bíblia não tece detalhes, mas o comentarista coloca aqui algumas possibilidades que eu quero enumerar. Por exemplo, de repente o incenso não foi feito de acordo
com as instruções de Moisés? Pode ter sido. Pode também ter sido o fogo que acendia aquele incenso não tivesse sido proveniente do fogo que estava queimando no altar. Uma possibilidade também. Pode ser também que a oferta foi feita no momento errado, que havia um momento certo para tudo. Pode ser também que os incensários fossem inadequados, uma outra possibilidade. Também pode ter sido o fato deles assumirem uma função devida exclusivamente ao sumo sacerdote. Também, outra possibilidade que eles estivessem sob influência alcoólica. Também pode ser uma outra possibilidade. E o fato de eles não terem levado em conta a santidade divina. Então está aí uma enumeração de possibilidades. A grande verdade, nós podemos afirmar aqui categoricamente, sem medo de errar, que esse procedimento estava em desconformidade com a palavra de Deus. E tudo aquilo, e aí nós vamos jogando lá no passado e trazendo para o futuro, tudo aquilo que nós fazemos, não é, em matéria de culto a Deus, em desconformidade com a sua palavra, nós estamos, de repente, oferecendo fogo estranho. É muito complicado nós pegarmos técnicas de marketing, que é usado lá fora. Marketing é uma arte, não é? Que se usa no mercado, não é? Mas, muitas vezes, isso não dá para ser encaixado na obra de Deus. Há a possibilidade de nós estarmos até bem intencionados, mas estarmos usando métodos, sistemas, formas, não é? Modelos que combinam muito bem lá fora, mas que quando nós trazemos para a casa de Deus é modelo estranho e é fogo estranho. Não é? Nós já comentamos em um vídeo aqui anterior, a igreja não precisa se tornar igual ao mundo para ganhar o mundo. A igreja não precisa assimilar os costumes do mundo para ganhar o mundo. Não, muito pelo contrário. Biblicamente, esse mundo será atraído pela igreja pela diferença que a igreja faz na terra. Então precisamos ter muito cuidado com isso. E nós temos presenciado, né? Hoje nós temos toda uma mídia que divulga tudo, vídeos que divulgam tudo, e nós temos visto muitos lugares que entraram por esse caminho, não é? Deixaram a palavra de Deus de lado, deixaram os princípios da palavra de Deus e resolveram, não é? Pelo fato de visarem o lucro, visarem o crescimento exagerado, criado sistemas e métodos que entram em desconformidade com a palavra de Deus. E o nome disso, para nós, é fogo estranho. Fogo estranho, então, é o procedimento em desconformidade com a palavra de Deus. O textuário começa com uma frasezinha curta, mas muito significativa. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou. Pronto, então essa seria a receita para tudo que eles iriam fazer. O povo não tinha o direito de ficar inventando moda, criando outro tipo de coisa, copiando o modelo do Egito, nada. Moisés recebia no monte as orientações de Deus e, chegando ao arraial, ele transferia para o povo a palavra de Deus. E saiu dessa conformidade com a palavra de Deus, é considerado fogo estranho. Em segundo lugar, nós queremos colocar aqui que fogo estranho pode ser até a oferta certa com a postura errada. Não é? Nós aqui especulamos, o incenso talvez não era o modelo que Moisés tinha, mas poderia ter sido o modelo certo. Não é? Mas de repente eles estavam oferecendo na hora errada. Não é? E nós sabemos que tanto a oferta tem que ser certa, como a postura deve ser correta. Eu posso estar oferecendo uma oferta certa com a postura errada. Por exemplo, os sacerdotes poderiam estar oferecendo o sacrifício certo, mas se eles estivessem, por exemplo, sem a sua vestimenta, né, sem a sua indumentária que o Senhor havia prescrito, nós podemos dizer, isso era fogo estranho.
não é? Nós podemos aqui especular, de repente Nadab e Abiú foram oferecer incenso, não é? E estavam sob o domínio, o efeito de bebida alcoólica ou de vinho, que eles não poderiam, não é, beber. Então, a oferta estava correta, o incenso estava correto, mas de repente a postura não estava correta. Pode ser que nós transformemos um fogo de Deus, um sacrifício correto de Deus, em fogo estranho pelo fato da postura estar errada, não é? Também, segundo lugar. E aí você pode estender isso aí, não é? Por exemplo, nós vamos ver que o caso de Ananias e Safira, não é? A questão não era o valor que eles estavam levando, não é? Mas a mentira que eles estavam adotando. A postura de mentira foi que fez com que eles morressem. Eles venderam uma propriedade, combinaram entre si dizer aos apóstolos que tinham vendido por tanto. Aí Pedro diz, se você dissesse que tinha vendido por tanto, isso não seria aceito? Por que essa mentira? Dizer que vendeu por tanto, se vendeu por outro valor. Então eles estavam trazendo uma oferta, o dinheiro em si não é nada, não é? Mas a postura desta pessoa. Nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, e que Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Então a questão não é porque Abel estava levando um animal e porque Caim estava levando o fruto da terra. O que estava deteriorado, o que tipificava o fogo estranho, era a postura do coração, a postura do adorador. Então fogo estranho pode ser a oferta certa com a postura errada. E em terceiro lugar eu coloquei o inverso, que fogo estranho pode ser a oferta errada com a postura certa. Vamos dizer que o sacerdote estivesse paramentado, no tempo certo, no altar correto, e estivesse trazendo um bezerro, ou trazendo um cabrito, ou trazendo um bode, não é, defeituoso. Então isso invalidaria. E isto nós podemos considerar hoje fogo estranho. Para nós, fogo estranho, eu coloco até esse primeiro tópico aqui como o núcleo, vamos dizer. Tudo que está em desconformidade com a palavra de Deus, nós denominarmos de fogo estranho. Então, às vezes, a oferta está errada e a postura está certa, né? Tem muita gente bem intencionada, tem muita gente fazendo coisas bonitas, mas no final o que está sendo oferecido é inadequado, né? Isso aconteceu muito no Antigo Testamento, né? Pessoas oferecendo animais defeituosos, pessoas oferecendo aquilo que não era o seu melhor, não é? Então estavam oferecendo, estavam com a postura correta, mas estavam oferecendo a oferta errada. Então, de repente Nadab e Abiú estão vestidos como sumos sacerdotes, estão com os incensários corretos, estão com o incenso correto, né? Tudo está parecendo certo, tudo está parecendo bonito, mas não é? Mas está errado. Então, muitas vezes a oferta está certa, mas a postura está errada. Em outro caso, não é? A oferta está errada, mas a postura está certa. E aí anula também do mesmo jeito, e nós podemos classificar isso como fogo estranho. Em terceiro lugar, isso aqui é muito importante, você pode marcar. Fogo estranho é tudo que não glorifica a Deus. Eu enfatizei isso na igreja há pouco tempo. Irmãos, temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo as coisas para a nossa satisfação pessoal, para a nossa elevação pessoal, para o nosso marketing pessoal, para que o nome da congregação, para que a placa da igreja seja exaltada. E isso não é correto, né? Tudo que nós fazemos, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Nós temos até incentivado os irmãos, há poucos dias, dando um estudo sobre oração e falando dos 4 modelos de oração, nós falamos ali da oração de petição, que é um dos modelos, né? E nós dissemos aos irmãos: olha, irmão, tudo que você pedir a Deus, seja uma cura, seja a salvação do seu esposo, a salvação da sua esposa, a sua promoção em uma empresa, um ministério. Há pessoas que oram pedindo um ministério a Deus. Deus, eu quero um ministério na tua casa. Não é? E pode ser, queridos, que quando a gente pede, o Senhor também nos faça a pergunta. Né? Eu posso dizer: Senhor, eu quero ser curado. Aí Jesus me pergunta: para quê? Né? Eu digo: Senhor, porque eu não aguento mais sentir dor. Ah, Senhor, eu não aguento mais gastar tanto dinheiro com remédio. Ah, meu Deus, eu não aguento mais ir tanto para o hospital. Então você quer ser curado só para isso? Por que você não menciona na sua oração que isto é para a glória de Deus? Ah, eu quero que o meu esposo seja salvo. Ah, eu queria tanto que o meu filho fosse salvo. Para que você quer, minha irmã, que o seu esposo seja salvo? Ah, pastor, não aguento mais ele com a amante, ele pelos bares bebendo, ele pelas baladas da noite e tal. Eu queria tanto que ele me acompanhasse para a igreja. Mas é só isso, minha irmã? Por que a senhora não inclui na sua oração que este homem seja salvo, para que ele seja um obreiro e para que ele glorifique o nome do Senhor com a sua vida? Então, irmãos, às vezes a gente esquece muito disso. Estamos pedindo a coisa certa, não é? Estamos orando, né? Estamos ajoelhados, estamos jejuando e tal, mas estamos esquecendo esse detalhe, que seja para a glória de Deus. Porque tudo que nós fazemos, se não for para a glória de Deus, é considerado fogo estranho. Porque de repente, por que fogo estranho, pastor? Porque muitas vezes esse pedido é como diz Tiago. Tiago diz assim: nada tendes porque nada pedis. Tiago ali capítulo 4, a partir do versículo 2, né? Nada tendes porque não pedis. Pedis e pedis mal, porque pedis para esbanjardes em vossos próprios deleites. Irmãos, nós não poderíamos admitir neste dia que muitos dos nossos pedidos visam apenas a nossa satisfação pessoal. Não é? Eu posso estar desenvolvendo um ministério meramente pela minha satisfação pessoal, pela minha vaidade, pelo meu status, não é? Para provar alguma coisa para alguém. Mas não, a orientação bíblica é que tudo seja feito para a glória de Deus. Então, fogo estranho é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Nós podemos contextualizar. Em quarto lugar, fogo estranho é toda oferta destituída de entendimento, de racionalidade. Aqui eu não estou falando de racionalismo, estou falando de racionalidade. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, meus amados irmãos, o nosso culto, ele não deve ser um culto dominado pelo racionalismo. Nós não estamos dizendo isso. O nosso culto é um culto de revelação, é um culto de domínio do Espírito Santo, mas nós vemos sempre na Bíblia, né, que o nosso culto, o nosso procedimento, né, deve ser com entendimento. Não é? Deus não fere as faculdades mentais, não é, do ser humano, não é, a sua capacidade de raciocínio no seu sistema de adoração. Então o nosso culto não é um transe que a gente fica fora de si e o que foi que aconteceu e tal. Não, o nosso culto deve ser com raciocínio, deve ser com equilíbrio, deve ser com pensamento, deve ser com um culto comparativo com a palavra. Os crentes de Bereia, quando eles ouviam a palavra, eles iam conferir nas Escrituras. Isso é entendimento, isso é raciocínio. Não é porque alguém está me dizendo, não é porque alguém está profetizando, não é porque alguém está todo arrepiado
e fora de si, e que eu vou achar que Deus está operando ali. Não. Você tem que ter cuidado com os julgamentos que você faz, mas você tem que estar atento, tem que ter discernimento de espírito, né? Tem que estar comparando com as Escrituras, observando, né? Tendo raciocínio, buscando, como é que se diz? Buscando equilíbrio entre aquilo ali, buscando coerência, né? As coisas têm coerência, né? As coisas têm uma certa lógica também, né? Nós não podemos, né? Alguém um dia me perguntou, pastor, chegou alguém lá na igreja, quando ele bate o paletó assim, o povo cai no chão, é de Deus ou não é? Eu falei, olha irmão, depois que eu vi Jesus cuspir no chão, fazer uma lama, passar no olho de alguém e ser curado, depois que eu soube de um filho de uma irmã no Rio de Janeiro que chegou bêbado em casa, entrou no quarto, passou um pouco de tempo, foi batizado com o Espírito Santo, hoje é um presbítero na igreja. Eu posso dizer que fica muito difícil nós dizermos como esse Deus atua, né, e julgarmos as questões. Mas nós não podemos dizer que o nosso culto é um culto destituído de racionalidade, destituído de pensamento, né? Então, fogo estranho, né, é toda oferta destituída de entendimento. Se eu não me engano, há um livro do John Stott que ele diz assim, crer é também pensar. Né? Crer é também pensar. Então, fogo estranho é toda oferta destituída de entendimento, racionalidade também. Quinto lugar, fogo estranho é a oferta sem santidade. Tudo, irmãos, que acontecia no tabernáculo estava revestido de santidade. E nós falamos que santidade, ela tem dois aspectos. Ela tem a questão pessoal, que era o cuidado que o sacerdote deveria ter com a sua vida pessoal. Ele não podia beber, ele não podia, nós vimos aqui o caso do sumo sacerdote, ele não podia nem curtir o luto, vamos dizer assim, arrancar os cabelos da cabeça, rasgar suas vestes, cobrir sua cabeça de cinza, aquela coisa não. Arão perdeu 2 filhos. Você que é pai, você que é mãe, a gente sabe o que é perder 2 filhos fulminados, mas nem curtir o luto, porque para os sacerdotes comuns, eles podiam, por exemplo, ir vamos dizer, ao velório, né, ao sepultamento, né, lá da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, né, de alguém muito próximo dele. Mas o sumo sacerdote, nem ao pai, nem à mãe, nem a irmão, nem a esposa, nada, ele não poderia ir. Né? Então, isso era santidade pessoal, era esse guardar-se da imundície. Né? E falamos também que a santidade tem aquele outro aspecto que diz respeito àquilo que é separado, aquele serviço que é separado única e exclusivamente para o Senhor. Então, existia ali o modelo de incenso, o modelo de incensário, de onde deveria se tirar a brasa, tinha que ser lá do altar para colocar, tinha o momento certo, como eles deveriam estar trajados, não é? Tudo aquilo, aquele arcabouço, né, litúrgico, aquilo ali estava revestido de santidade. E se não tinha santidade, era fogo estranho. Por exemplo, nós vamos ver em 1 Samuel que os filhos de Eli, não é, eles já não estavam obedecendo isso. Alguém trazia o sacrifício, né, e eles pegavam o melhor pedaço de carne, metiam o garfo lá, quando não era permitido, né, e comiam até a parte que cabia ao Senhor. Né, eles comiam e levavam as mulheres para dentro da tenda lá, do tabernáculo, e virou uma bagunça. Né? Então eles deixaram de cumprir aquilo que era santidade. Aqui na nossa lição diz que o livro de Levítico enfatiza a santidade de Deus. Ele é santo e exige santidade do seu povo e de todos aqueles que são chamados para o seu serviço. Sem santidade, ninguém pode se aproximar dele, atrair sua presença ou ver a sua face ou a sua glória. Contudo, Nadab e Abiú não atentaram para isso e ofertaram a Deus um incenso
não puro. Então, contrariaram aquilo que a Bíblia chama de santidade. O trabalho que nós fazemos para Deus hoje também requer santidade. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que a gente possa observar. Às vezes nós observamos certos trabalhos que são feitos na casa de Deus, que se esses mesmos trabalhos fossem oferecidos a uma empresazinha de quinta categoria, esse funcionário já estava na rua, demitido há muito tempo. Então, que Deus nos ajude. Eu creio que nós precisamos ter cuidado com esta contaminação, com essa banalidade do mundo, com essa crise de autoridade que nós estamos vivendo no mundo de hoje, com essa falta de referencial, com esse mundo onde os valores estão invertidos, e ter o cuidado, porque nós vivemos em um mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E ter o cuidado para não trazer essa bagunça para dentro da casa de Deus. A casa de Deus é santa e nós precisamos nos disciplinar, ainda que contrariemos as nossas inclinações, para fazermos para Deus aquilo que é santo. Em sexto lugar, fogo estranho é produzido quando há abuso de poder. Interessante. Não é porque Nadab e Abiú eram levitas, não é porque Nadab e Abiú eram da família de Arão e logo seriam os futuros sumos sacerdotes, que eles poderiam abusar do poder. Nós temos que ter muito cuidado, porque muito poder gera também muita responsabilidade. Como eu vou estar em uma função de liderança me mantendo humilde? Como eu vou estar numa posição de destaque me mantendo submisso a Deus? Como eu vou estar numa posição de relevância entendendo que eu preciso servir os irmãos e não ser um dominador sobre eles? Então, queridos, esta questão de abuso de poder nós vemos em muitos lugares. Alguém é liderança e determina alguma coisa para o seu grupo, e o grupo diz por quê? Ele diz, não, eu quero porque eu quero. Isso é abuso de poder. E às vezes o grupo de liderado se submete, porque a pessoa está numa posição de poder, de influência, pode prejudicar aquela pessoa em sua carreira, e a pessoa se dobra. Mas Jesus não nos deu esse exemplo de abuso de poder. Jesus, ele lavou os pés aos seus discípulos, e ele diz, como eu fiz, vocês devem fazer também. E ele disse assim, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, ele estava dizendo, e vocês? Não é? Jesus não ia dizer isso, que ele não era indelicado, ele podia ter dito assim, e vocês que não são nada? Não é? Vocês que são vermes, vocês que são pior do que esterco, o que é que vocês têm que fazer? Poderia ter dito isso e ele estaria coberto de razão. Mas Jesus é delicado, Jesus é educado. Ele disse, se eu que sou mestre, lavei os pés de vocês, e vocês? E vocês que, claro, não somos superiores ao nosso mestre. Então, fogo estranho é produzido quando há abuso de poder. Eu posso aqui conjecturar, será que houve alguém que disse, Nadab e Abiú, não faz isso, rapaz? Olha, vocês ainda não são sumos sacerdotes. Nadab e Abiú, não, mas nós estamos aqui, rapaz, o poder é nosso. Não, nós estamos aqui, nós somos filhos de Arão. E como filho de Arão a gente precisa ter muito cuidado com isso. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Sétimo lugar, fogo estranho é todo expediente usado que derive de fontes estranhas. Aí, queridos, nós temos pelo menos aqui um ponto para a gente observar, De onde está vindo esse método? De onde está vindo esse modelo? De onde está vindo isso aqui? A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente quer copiar para a igreja um modelo que está vindo da banda mundana. Às vezes nós queremos colocar no nosso sermão um modelo que está vindo lá do programa de televisão. E a coisa não é bem por aí.
né? A gente tem um modelo de Deus, a gente tem um padrão de Deus e a gente precisa ter cuidado, né? De onde vem essa fonte? De onde veio esse incenso? De onde veio esse incensário? De onde veio essa ideia? Né? Muito cuidado, né? Às vezes, irmãos, é uma ideia bonita, mas não procedeu de fonte digna, né? Nós temos, por exemplo, o Salmo 1, onde o salmista diz assim: bem-aventurado o varão, ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Você pode ser um cantor evangélico, aí conhece um compositor que não tem pastor, não congrega em lugar nenhum, não é? Vive uma vida profana, mas tem um talento. E como ele compõe bem, aí vai lá o irmão, servo de Deus, remido e lavado pelo sangue de Jesus, pegar a cópia da música que o compositor está fazendo. Às vezes vai pegar no bar, porque ele está lá tomando uma cerveja, tomando uísque, e aí o irmão vai lá pegar o hino que esse, né, impuro está fazendo aí e vai cantar. Então precisa ter muito cuidado. De onde está vindo esse negócio? Quem foi que criou esse negócio? Não é? Eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos aqui no nosso estado de Alagoas. Não é? Então não é qualquer pregador, qualquer cantor que vem, sobe nos púlpitos da igreja, não. Quem é o seu pastor, meu filho? Ah, não tem um pastor, não. Eu vivo rodando pelo mundo aí pregando. Nem tem pastor, nem tem esposa, nem tem igreja, nem tem coisa nenhuma. E anda aí pelo Brasil cantando, pregando, mas faz sucesso, atrai multidão. Não é? Mas o nome disso é fogo estranho. Fogo estranho. Não é? O servo de Deus, ele tem o seu pastor. Não é? Eu tenho meu pastor, dirijo uma grande igreja aqui em Maceió, mas eu tenho meu pastor. Eu presto reverência, eu presto obediência e submissão a ele. Não é? Ele vive à deriva sem ninguém, ele tem alguém sobre ele. Não é? E nós temos que estar debaixo de autoridade espiritual. Né? Então, se nós não alimentássemos esse tipo de coisa, não existia o que nós estamos vivendo aí. Cantores que não têm compromisso com ninguém, estão ganhando, saqueando as igrejas, levando dinheiro, e líderes cegos ainda alimentando esse tipo de coisa. Porque alguém disse uma frase muito interessante, e disse assim: Deus não pode dar maior castigo a um povo do que conceder-lhes líderes cegos. Então, líderes que estão alimentando esse tipo de coisa. O Senhor vai prestar conta do seu rebanho diante de Deus. Então, como pastor, a gente precisa cuidar da igreja. Não é todo mundo pode subir lá no altar para falar, não é todo mundo pode subir para cantar. Não, negativo, tem que ter um controle sobre isso, senão a coisa vira bagunça. Apesar que alguns lugares não estão preocupados com isso. Se entrar dinheiro, para eles está tudo bem. Então, fogo estranho é todo expediente usado que derive de fontes estranhas. Né? É fogo estranho. Em oitavo lugar, vamos caminhando já para o nosso final. Fogo estranho é aquilo que não produz resultado positivo, resultado edificante. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com uma coisa: fruto. Mais importante do que dons são frutos. Né? Ah, alguém é profeta. Quais são os frutos que esse profeta produz? Vamos ver o fruto. Né? Não, aquele cidadão é um pastor, é um cantor, é não sei o quê. Que fruto ele produz? Eu não quero saber o paletó dele, não quero saber o sapato dele, não quero saber o carro que ele chegou na igreja, nada. Eu quero saber o fruto. Qual é o fruto dele? Né? Porque se não produz resultado positivo, resultado edificante, isso é fogo estranho. Por quê, pastor? Porque tudo que vem de Deus, a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, se eu não me engano lá, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, se não produz edificação,
pode ser bonito, pode ter a melodia bonita, pode ser enfeitado, pode ser do jeito que for. Tem que produzir resultado positivo, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Às vezes um não que Deus nos dá, não é? Mas aquele não vai produzir resultados positivos, vai produzir edificação na minha vida. E se produz edificação, se é positivo, se exalta ao Senhor, então não é fogo estranho. Mas se aquilo não produz resultado positivo e edificante, eu classifico nesse estudo como fogo estranho. Em nono lugar, fogo estranho é tudo que compromete a reverência devida. Fogo estranho é tudo que compromete a reverência devida. Há um comentário na nossa conclusão e eu quero ler como está aqui. Nos diz assim: devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Vou ler de novo. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras. Eu ouvi dizer de um culto que um grupo de jovens ia fazer numa boate, né, com luz negra. Então, lá em determinado momento apagava as luzes e o povo se abraçava, se apalpava. Diz que era um culto isso aí, né? Liturgias bizarras. Cultos mundanos. Há cultos que se o ímpio passar na frente da igreja, ele não sabe que é um culto a Deus. Ele não sabe se ele está entrando numa boate, se ele está entrando num terreirão de pagode. Ele não sabe onde está chegando, não. Olha para as pessoas, você não vê nenhuma identidade cristã. Não vê. Até o semblante, né, o semblante é de amargura, o semblante é um semblante decaído. Você não vê Jesus na vida da pessoa. Cultos mundanos, teologias permissivas, pode tudo. Pode tudo. Não, aqui, meu irmão, aqui não tem restrição, aqui pode tudo. Você faz como você quiser. Venha do jeito que você tiver e continue do jeito que você tiver. Não é? Isso não é cuidado. Isso não é cuidado. Não é? O crente que conheceu Jesus, ele não é mais o mesmo modelo quando ele estava lá no mundão, não. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. São teologias permissivas, né? Olha, irmão, pague o dinheiro do seu voto, traga o dinheiro do seu sacrifício e está tudo bem. Vá para a sua casa e ninguém quer saber nem qual é o seu endereço, nem qual é seu nome, nem coisa nenhuma. Você alimentando o mercado religioso, a mercantilização da palavra, da igreja, está tudo bem. Não é? Mas isto é doutrina de demônio. Né? O culto ao Senhor deve ser santo, reverente, verdadeiro. Então chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Muito bem, estamos aqui, a lição hoje está boa. Ponto número 9. E em último lugar, fogo estranho é todo contraditório à responsabilidade a nós imposta. Tudo aquilo que se contrapõe à responsabilidade que está sobre os nossos ombros é fogo estranho. Então estava ali dois homens envolvidos, não é, do métier da santidade, vamos dizer assim. Eles estavam na linha de frente da adoração. Não é? E esses homens esqueceram a sua responsabilidade, né? Negligenciaram a sua responsabilidade, né? E para facilitar as coisas, às vezes nós abandonamos a nossa responsabilidade para facilitar, não é? E isso é fogo estranho diante do Senhor. Todo contraditório à responsabilidade que a nós está imposta.
eles ignoraram a Deus, eles tiveram uma impaciência profana, havia um tempo para cada coisa, e por fim apresentaram fogo estranho. Qualquer hebreu medíocre, qualquer pessoa poderia de repente contradizer, mas eles estavam na linha de frente, eles estavam com a palavra, com a revelação na mão, com a responsabilidade na mão. Então eu sou pastor, você é líder de um departamento, você tem posição de influência na igreja, não é, meu irmão? Você tem uma responsabilidade, não é, de guardar. Há um povo que está sob nossa responsabilidade e nós vamos prestar contas daquilo que nós ensinamos. Meus amados irmãos, por mim eu ficaria falando o tempo inteiro aqui, mas o tempo não permite, né? Quero deixar aqui esse simples comentário com posicionamentos que você pode concordar, pode discordar, né? Eu estou falando aqui com simplicidade de coração e com muita sinceridade, querendo ver o teu bem e o teu progresso espiritual. Assim que Deus nos ajude. Se você gostou desse vídeo, tem aí o likezinho, você pode dar aí o seu like, pode compartilhar esse vídeo. Embaixo você vai ver inscreva-se, você pode se inscrever, não é? E contribua para a divulgação da palavra de Deus santa e genuína. Assim receba nosso abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.